Ei, Mariana, tudo jóia? Tudo jóia, Dr. Carlos. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda aí, né? Mais uma live do Instituto Ágia e hoje queremos ouvir você, seus causos e suas experiências, que são muito Olha, causa não vão importantes. faltar, viu? Tem aqui, eu estava lembrando até coisa da época de estágio. E hoje a gente está vendo aí entrando, por exemplo, tem colegas minhas de faculdade entrando, que é Ronise, que entrou aí, Estrela, que foi minha diretora por muitos anos, uma fonte de inspiração. Então, colegas de faculdade, algumas colegas do grupo de mães da escola do meu filho, então a responsabilidade está grande hoje aqui. E deixa eu te falar, a Estrela, ela trabalhou em Goiás, não foi? Trabalho Ou era do ainda em Goiás? Goiás, na Trabalha, 11ª isso. vara. É, porque eu lembro era com o doutor Leitão, não era? Leão, Leão, perdão. Doutor isso. Leão Aparecido Alves, isso. Porque quando eu fui a Marabá, o pessoal gosta muito dele lá, né? E falava dele, fazia referências à estrela. É, que beleza. Muito bom. Aí com Ô, a Mariana, gente. vamos começar então, ó. Me conta uma coisa. Quando que você entrou na Justiça Federal? Ah, doutor Carlos, aí você vai fazer Não, uma pergunta que é isso? Vamos esquecer esse assunto. não, Olha, então eu não precisa falar entrei, quando não. eu era Onde menor você de entrou? idade, aí tô brincando. Onde É, eu você entrei entrou? em 2005, em Goiás, comecei em Goiás. E confesso que foi realmente assim, uma casa por onde eu fiquei vários anos, aprendi muito. Passei por alguns gabinetes lá, eu até tinha separado aqui para não esquecer, né, por onde passou. Mas passei na 11ª vara com o doutor Leão, um bom tempo. Mas estive também na 5ª vara, que são as duas varas criminais. Tive a oportunidade de trabalhar em juizado especial e foi a primeira vez que tive a experiência no cargo de diretora de secretaria substituta. Fiquei por um bom tempo. A titular teve um problema de saúde na época e acabou que eu fiquei mais de 6 meses naquela substituição que não acabava, né? Então eu ainda era bem novinha e ali, aos trancos e barrancos, tive que começar a aprender. Depois eu fui removida para o tribunal. Hoje eu sou servidora do tribunal, cedida para Roraima, né? Aí nessa tarefa eu já passei por Guajará-Mirim, Redenção no Pará e agora estou lá em Boa Vista, em Roraima. Aqui, Guajará-Mirim, você instalou, era na época estava instalada já? Como é que foi quando você chegou? Já estava instalada. Eu assumi lá no final de 2015, início de 2016, e, na verdade, foi até a primeira oportunidade que eu tive ainda não lembro se era já Instituto Ágil, mas de fazer um curso de gestão estratégica, foi lá por Guajará-Mirim, e eu falo para os servidores de lá, devem ter aí alguns, eu sempre comento, olha, foi esse curso, a culpa é do doutor Haddad, que a unidade acabou, virou lá, agora é só um ponto, né? Não tem mais a unidade. Porque foi aprendendo e colocando em prática aquilo que a gente aprendeu, a gente teve uma redução do acervo, assim, significativa. Ficamos com menos da metade do que quando a gente assumiu. Então foram E aí acabou que a vara, então, aí virou, como é que eles falam? É um posto avançado, alguma posto coisa assim? avançado de atendimento. Virou um posto avançado de atendimento. Porque lá o que mais tinham eram os processos criminais, por conta da divisa, né, com a Bolívia, e era muito contrabando, descaminho, principalmente descaminho. E aí eu utilizei uma técnica que eu aprendi na 11ª vara, de já fazer a gente já estava fazendo uma técnica assim, fazia a sentença. Na própria audiência perguntava, vão recorrer? Não, não vão. Então já vamos passar para a admonitória. E ali a gente já fazia tudo, e com isso os processos começaram a ter um andamento muito rápido, e foram arquivando também de forma super rápida. A vara, realmente, o acervo, que era o que todo mundo achava pesado, difícil, foi reduzido e ficou super fácil de conduzir. Os juízes que passaram por lá depois, todos falaram, não, é tranquilo, é bem tranquilo. Não era, mas ficou realmente unidade. E acaba que Guajará-Mirim, que tem fronteira com a cidade que tem um nome parecido, né? Na Bolívia, Guaiará-Mirim. Guajará-Mirim. Ah, isso Mas mesmo, é tá bom, doutor certo. Carlos, nessas, né, andando, caminhando aí com o tribunal, porque a gente tem oportunidade, né? A gente brincava em Guajará, hoje eu não tenho nada para fazer, vou para o exterior. Ia para Guaiará, ficava lá o dia todo. Então, o tribunal me oportunizou aí conhecer várias localidades, nessas andanças, né, por mutirões, seja como diretora, acompanhando as unidades. É. Aqui, e depois que você foi para a Redenção, Depois eu fui para Redenção. Depois, quando é, eu saí de Guajará-Mirim, eu voltei para Goiás. Aí passei um tempo no tribunal, trabalhei num gabinete lá.
E depois fui já convidada para assumir Redenção. De Redenção fui para Boa Vista. Tá. Aqui, eu lembro que assim, eu estive em Redenção na época que eu estava em Marabá, né? Então, assim, eu fazia audiências em Redenção. Me lembro aí que eu combinei, os oficiais de justiça iam lá na cidade, intimavam todo mundo. Eu fiz audiências na delegacia da Polícia Federal, as audiências criminais. E assim, era um pouco distante de Marabá, né? Assim, pegavam a estrada e tal. O que Ruim. eu falo assim, para quem às vezes está fazendo concurso, quem está no TRF1, começando agora tal, às vezes você pega umas localidades que é difícil chegar, né? Guajará-Mirim, como é que é a situação? Redenção? Redenção não é tão ruim, porque se você for entender que você está no Pará, fica ruim. Aí você tem que pensar assim, É. Redenção a gente brinca que é no Tocantins, a gente fala Redenção é no Tocantins, porque ela está bem próxima de Palmas, é mais ou menos o mesmo tempo de deslocamento entre Palmas e Marabá, e a estrada para Palmas é muito boa. Então é Ah, bem tranquilo ir tá. para Palmas. Se ligar ali para Palmas, o pessoal consegue ir mais rápido. Aí é o quê? Umas 5 horas de viagem? De carro? Você Não, lembra? dá Não. umas 3 horas e meia, 3. 4 horas. Dá para Ah, fazer a tá. estrada muito tranquila. Não tem nada, assim, nada na estrada. Nada, literalmente nada. Você vai passar só por mato, mato, mato. E época de queimada, queimada. Então, não dá para você enxergar um nada na frente. A gente vai na fé que realmente a gente fala, a estrada eu sempre tô sozinho. Pode ir, que não tem ninguém. Porque é bem isolada. E de Guajará também era super tranquilo. A estrada de Guajará, a mesma coisa. De Porto Velho a Guajará, tem os perrengues, não funciona celular de forma alguma, só vai ter sinal de celular quando chegar em Guajará. Mas é estrada super tranquila também, sem maiores, até porque não é tão movimentada. Você não vai, as pessoas não vão passear em Guajará, você tem que literalmente ir para lá. Então também é uma estrada tranquila. Pode assumir, quem estiver aí fazendo concurso, né? Guajará não tem como assumir, mas Redenção, tá aí aberta a vaga para promoção, pode ir. É uma cara muito tranquila, servidores bastante participativos. Então não vão se decepcionar, não. Isso. E outra coisa, você foi para o tribunal, trabalhou no gabinete? Trabalhei em gabinete. Tá. Trabalhei em gabinete O trabalho é e muito diferente, o que você acha? é bem diferente, assim. É, eu fiquei responsável, até que para mim eu não senti tanto, vamos assim dizer, porque eu fiquei responsável pela análise das liminares. Então eu trabalhava com agravo e liminares em todos os agravos. Depois que eu consegui colocar a casa em ordem, aí eu comecei a fazer voto nos agravos, que é assim, sempre deixado de lado. Eu comecei a diminuir esse passivo de agravos no gabinete. Então foi mais assim nessa. Então, para mim não foi tão complicado, mas o voto, fazer uma ementa, fazer aquele voto assim, foi bem diferente, ter que aprender aquilo ali, que a gente não faz isso na sentença, né? Você não tem ementa, então agora ter que criar ementa, pegar as coisas principais, saber montar. No início eu tive uma certa dificuldade, mas rapidamente também me adaptei, né? É. É a vantagem que eu falo de trabalhar na justiça, né? Você tem como se É, adaptar, tem lugar para todos, né? Que tem isso. exatamente. Hoje, coincidentemente, nós começamos um curso com a turma do TRF1, sabe, dos gabinetes dos desembargadores. Eu gostei muito assim desse primeiro contato com eles. Realmente é um trabalho diferente, né, da segunda instância, primeira instância, e tal. Mas uma coisa que é aquilo, né, Mariana? Assim, onde tem processos e tem pessoas, cabe gestão. E aí a gente tem que Cabe. aplicar a gestão para o negócio funcionar melhor. Isso eu pode ficar sabendo. Eu estive em Brasília nesse final de semana e alguns colegas comentaram que eu fazer o curso, né? Eu falei, nossa, então já estão no caminho certo. E aí já estão assim, super interessados, pegaram livros, perguntaram, você tem um livro? Me empresta, deixa eu ver, deixa eu olhar isso aqui, como que vai ser. Então eles têm demonstrado bastante interesse nessa nova da instalação, né, dos gabinetes. Está Ah, todo mundo bastante preocupado. isso. E tem uma turma nova também chegando, né? Novos servidores, com gás todo, realmente assim, é de menino que se torce o pepino, né? Acho que tem que começar com gestão aí na veia desde cedo, para o negócio realmente funcionar. Olha, é até bom que a Estrela está aí participando, que o Dr. Leão é um dos novos Ah, desembargadores, é né? Vamos pegar verdade. gabinete só com pessoas, vamos dizer assim, cruas, né? Então, realmente vão ter que ensinar o beabá, Né? porque ali ou são servidores, as vagas foram uma de remoção e uma de nomeação. Então, são servidores recém-ingressos na justiça, ou de toda forma vieram do primeiro grau e o trabalho é diferente. Eles vão sentir aquele impacto, mesmo que já tenham trabalhado em gabinete.
Fazer, talvez, o voto é simples, mas fazer a ementa, fazer o acordo ali, o pessoal sente um pouquinho na hora de fazer essas É, montagens. tá certo. E Entendi. aí você foi para Roraima, né? Fui para Roraima, tô Você já lá. está lá há quanto tempo em Roraima? Roraima, Em né? Roraima, 3 anos. 3 anos Posso dizer, já. praticamente, eu assumi em dezembro de 2019, mas eu estava já no meu último mês de gravidez. Eu fui para Boa Vista, assim, no limite, né? O juiz removeu já no limite de eu poder até fazer um voo para assumir. E aí, eu logo em seguida entrei em licença maternidade, fiquei 6 meses, mais um mês de férias, acabei assumindo efetivamente em agosto de 2020. Isso, é. O pessoal está falando aí, Játila, né? Ah, é o Átila, é o nosso Ro- supervisor da É, SESEC lá, em Átila, é Roraima. isso, Roraima, isso mesmo. Me Roraima. corrige aí, gente, para eu não falar errado. E aí, aí Mariana, nós nos reencontramos no curso de gestão, né, da rotina que nós aplicamos lá, gestão de pessoas, tudo. E eu me lembro que você, é até o tema, né, da nossa conversa hoje, você mostrou lá que implantou o 5S na segunda 5S. vara federal. E aí E eu quero mudou a saber cara mais, da unidade, viu? é, conta Mudou, a pra gente, unidade é outra. eu Tá quero aí o saber Átila mais para não me deixar detalhes. mentir, né? Tá Como aí é o que Átila foi para lá? falar. Então, a gente aprendeu no curso, e até antes disso eu já tinha lido a respeito desses 5 censos e de tentar aplicar, implantar um a um. Eu sei que tem algumas pessoas aí que não são da nossa área, né? Então, eles chamam 5S porque são 5 palavras, né, japonesas, e cada uma tem um senso. E a primeira seria o seiri, que é o senso de utilização. E eu fiz isso na vara. O que seria o senso de utilização? É como se a gente imaginasse, né, uma pessoa separando assim 2 caixinhas, o baú do que é útil e do que é inútil. E a gente fez isso na vara no geral. Primeiro eu intimei todos os servidores, falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos olhar a nossa mesa. E o Átila, então, ele está aí para falar, ele era a vítima. O Átila adora acumular papel na mesa, né? Eu falei, pelo amor de Deus, uma mesa cheia de papel. Como que você sabe o que tem aqui, o que você vai usar, o que você não vai? Não. Aí ele falou, tá tudo em ordem. Aí um belo dia eu cheguei lá, no meio dos papéis, achei um processo, né? Falei, e esse processo? Nossa, era para eu digitalizar e migrar, esqueci. Falei, tá vendo? Então não é bom ter essa bagunça em cima da mesa. Vamos pegar e colocar o que é útil, o que não uso mais. E a gente separou até mesmo perfurador, grampeador, régua, lápis, borracha, corretivos que tinham lá, liguinhas de processo, que a gente já estava com todo o acervo migrado. Então, tudo isso que era inútil para a nossa unidade, a gente tirou da vara. E eu falo que o método 5S é até um método de vida, né? Eu costumo usar ele até no meu guarda-roupa. Eu falo, ó, se você quer aprender a economizar, faça o método 5S uma vez por ano no seu guarda-roupa. Aí me pergunta assim, mas por que economizar? Eu falo, tira tudo, limpa a caixa ali do guarda-roupa e começa a voltar o que você tem. Aí você separa, mulheres, né? Alcinha, manga curta, manga comprida, manga 3/4 e tal. E tenta classificar por cor, de branco até preto, nesse estilo. Você vai ver o que você tem, que você comprou numa liquidação, que você nunca usou. Ou você vai ver um estilo de roupa que você fala, nossa, o que eu tenho que tá fazendo aqui? Tá mais de ano parado. E com isso você fica até inteligente para não fazer compras erradas. Você vai lá, você vê a promoção, 5 bermudas por R$ 100. Você fala, não, mas bermuda, eu não gosto de bermuda, não vou levar. Ou eu tenho muito em casa, arrumei meu guarda-roupa, eu vi que tem bastante. E a gente fez isso na vara e eu falei, pessoal, vamos fazer, vocês vão ver que vai dar resultado. No início assustou. E eu fiz isso até com impressora. E aí tem um servidor lá que a impressora dele é quase que abraçada nele. E ele, não, minha impressora não tira. Eu falei, mas nossos processos estão todos De migrados. estimação. Aí ele, não. Aí ele falou, mas desde quando eu entrei aqui, a impressora é na minha mesa. Porque todo mundo tem uma impressora na mesa. Eu falei, olha, eu vou deixar você se despedir dela, vou dar um tempinho maior para acabar aí esse chamego, mas a gente não precisa disso mais na unidade. Então, essa limpeza, esse senso uso, não uso, a gente fez assim, com tudo, na geral mesmo, material de escritório, material tombado, e devolvemos muita coisa para a CEMAP. Na época, foram mais de 100 bens tombados devolvidos Nossa. com esse senso do que é útil e inútil. E aí, para falar na Maria. aplicação ao judiciário, eu lembrei de quando eu era estagiária. Eu fui estagiária no MP estadual e cheguei lá, fui nomeada para uma procuradoria.
E aí era ficar só fazendo manifestações e recursos, e aquilo estava me deixando entediada. Falei, não é meu perfil. Aí eu já estava assim, não, não sei para que eu passei no estágio do MP, não quero MP. Aí me falaram, não, é porque você tá talvez não errar, tenta uma promotoria. Aí eu fui na escola, né, da magistratura, pedi para mudar. A menina falou, olha, só sobrou uma promotoria, porque você veio falar agora, depois de 4 meses de estágio, só tem uma promotoria, que essa é porque ninguém quer ficar lá. E ela falou, é a promotoria de investigação de paternidade. Você tem interesse? Aí eu falei, tenho, porque, como diz, eu estava naquela época assim, tudo, menos a procuradoria. Não que a procuradora fosse ruim, tentou conversar comigo, eu falei, ah, doutora, não é meu perfil, eu não aguento ficar aqui sentada, lendo processo e fazendo esses relatórios, eu preciso ter algo a mais. Ela falou, então vai lá. Quando eu cheguei, a promotoria tinha na entrada, assim, 2 armários lotados de processo e umas caixas em cima do armário. Você ia na sala do promotor, mais 5 armários, todos lotados, caixa em cima e tudo. Falei, meu Deus, o que que eu fiz, né? Falei, vamos lá, já fiz a troca, agora é ficar. Aí ele pegou e falou, olha, aqui o assessor foi me explicar que, né, era um assessor, um estagiário e um promotor, mais nada, não tinha mais nada na promotoria. Falou, aqui funciona assim. A pessoa vem, informa quem é o suposto pai, a gente vai marcar uma audiência, vai fazer, se a parte concordar, vai fazer o exame de DNA, a gente marca uma nova audiência para eles pegarem o resultado, se der positivo, a gente expede um ofício, encaminha para o cartório, e daí, alguns meses, a gente verifica se o cartório devolveu o ofício com a certidão de nascimento da criança já com o nome do pai ou não e tal. Aí eu falei, e esse tanto de processo aqui, né, que eu tenho aflição com o negócio desorganizado, falei, como é que eu vou saber qual que eu vou olhar primeiro? Ele falou, não, aqui tem que separar, tá muito bagunçado, tem uns que é só para arquivar, tem outros que tem que olhar se a mãe já recebeu a certidão ou não. Aí eu falei para ele, olha, vocês podem, a estagiária ousada, né, vocês podem ir tocando aí a promotoria e me deixar por conta de analisar esses armários? Eu acho que o promotor pensou, tantos anos aqui, nunca aconteceu nada. Pode, né? Deixa ela ver aí que se ela se apaixona nos armários. E eu comecei a olhar o que tinha lá. E separei. Processos aguardando resposta do cartório, processos que já poderiam ser arquivados, que a mãe já foi lá, já buscou a certidão, processos que não tem audiência, processo que já está no 3º, 4º DNA, que acontecia muito, a mãe chutava 1, 2, 3 até acertar. E processo aguardando DNA, a fila era imensa. Separei tudo. Depois que eu separei, eu falei pro promotor, olha, é separando que a gente vê nosso gargalo. E aqui, o que eu verifiquei? Nós temos vários processos aguardando DNA. E o Estado está disponibilizando, então, poucos. Se tem tanto aguardando, a gente tinha que ir atrás de um novo convênio. O senhor não acha ampliar? E ele tentou e conseguiu. Então, já foi um gargalo resolvido. Falei, outra coisa, estou vendo que, assim, a gente chama a mãe para vir aqui, chama para pegar resultado de DNA, chama depois para buscar essa certidão de nascimento. Não tinha como diminuir, não. No dia que acabou, o DNA é positivo, vamos entregar para ela o ofício, ela vai no cartório e pega a certidão lá direto. Não precisa a gente oficiar o cartório manda para a gente chamar a mãe, a gente tá... Aí ele falou, olha, é mesmo, podemos tentar. Falei, não. Aí ele foi aos cartórios, conversou, que ia mandar um ofício, falando que não podia cobrar taxa, tal, para entregarem diretamente para a mãe, né, o responsável. Olha, a promotoria ficou tão organizada depois de um certo tempo que o promotor virou para mim e falou, olha, fiquei entediado de trabalhar aqui. Eu saía de casa cedo, chegava aqui 8 da manhã, saía às 18, sempre preocupado, muita coisa para fazer e nunca zerava, armário com processo caindo. Hoje eu olho, a promotoria tá limpa, processo em dia. Ele falou, vou mudar de promotoria. Eu falei, não, doutor, agora que organizou... não aguento trabalhar aqui, ficou monótono. E a organização conseguiram manter aquilo ali, que eu saí do estágio e continuar ali, foi mantida, de forma que depois ela foi até absorvida, né? Vamos dizer assim, por outra promotoria. Ficou tão pouco, o serviço se tornou algo tão pouco, tão rápido de ser feito, que outra promotoria absorveu aquele trabalho. Ô, Maria, Então, assim... Não, e eu fico pensando quantas promotorias, varas, tal, que não se encontram numa situação como essa, né? Às vezes está lá naquela fazeção, aquela falsa sensação de ocupação. Não, não é falsa, não, é uma sensação de ocupação. Eu estou ocupado, mas em termos de produtividade, de coisa, não não consegue. é nada, né? E eu tive até outra experiência aí para os colegas que estão, né, da justiça verem que é possível, o quanto a triagem também é importante, e aí até o útil do inútil vai até para a triagem também, né? Eu trabalhei na turma recursal,
E eu cheguei lá, o nosso gabinete, eu fui tão somente substituir uma licença maternidade de uma servidora, na época era lotada na Diref, e uma servidora entrou, o juiz falou, não tem condição de ficar só com um assessor, preciso de outra. Ah, não, pode, então a Mariana vai ficar esses 6 meses lá. E aí falaram, olha, tem uma medida aqui, eu olhei, né, os números. Todos os gabinetes tinham em faixa 4.000, 5.000 processos, tal. Nós tínhamos 3 vezes mais. Falei, gente, mas que isso, né? Por que esse gabinete aqui é tão tumultuado? Aí falei com o juiz, o senhor já tirou algum relatório de metas para olhar? Ele falou, não, aqui a gente vai julgando, o que chega vai Aqui, julgando, a gente não aqui a preocupa gente com isso gosta de não. navegar no escuro, No escuro. dirigir de maneira cega, é isso. Aí eu peguei e falei, então tá, né? Vi que ele não foi muito receptivo, eu também estava ali só substituindo. Aí reuni as estagiárias, eram 3 estagiárias na época, e falei assim, olha, o que vocês fazem? Aí uma falou para mim, eu chego, pego o processo ali do armário, eu gosto de fazer só loas, então eu sei que eles põem os loas ali, eu vou pegando e vou fazendo. Mas você observa a ordem de chegada? Não, ali é loas. Primeiro que eu pego, se tá muito chato eu deixo para lá, e faço, vou fazendo. Aí perguntei para outra e todo mundo trabalhava nesse esquema. Vou ali, pego o processo que eu quero, faço minuto e sai. Aí eu falei, não, isso aqui não vai funcionar não. Aí eu falei, olha, eu vou tirar um relatório, vou conduzir, pensei, esse trabalho das estagiárias. O próprio estagiário não tem como não aceitar, né? Um servidor conduzir, falei, vou começar por aqui. Quem sabe ele vê que dá certo e deixa a gente começar a trabalhar com relatório. Aí comecei a fazer com as estagiárias, nós vamos primeiro esse, depois aquele, vamos trabalhar com a ordem. Se tem vários, deu negativo lá, já sabe que é rápida a decisão, vamos por aqui, vamos analisando assim. E começamos a fazer, e mesmo assim um número lá muito alto. Falei, gente, por que esse número alto? Vou nos outros gabinetes. Aí descobri que era uma questão de FGTS. Todos os gabinetes já haviam julgados, menos ele. Estavam todos os nossos suspensos. Aí fui nos gabinetes, peguei os modelos, levei para ele e falei, doutor, é o seguinte, todos os gabinetes julgaram esses processos. Aí eu trouxe o modelo de todos os juízes aqui da turma recursal, para ver se o senhor quer elaborar o seu, olhando o modelo dos colegas, ou se o senhor quer que eu elabore alguma coisa, porque nós temos mais de 700 processos nessa situação, e a gente pode baixar nossa serva, e são 700 processos que vão baixar. Ele fez a decisão, com uma única decisão, a gente fez em 2 dias, baixamos os 700 processos. Naquela época era processo físico, né? Fazia lá no TRF um doc, marcando ali, fizemos em lote, baixou 700 processos. Então, tudo separando, né? Fazendo esse primeiro cesto, a gente consegue limpar muita coisa. Gabinete, vara, tudo. E acaba então que esse primeiro censo, né, do 5S é tipo assim, tirar o que é inútil, né? Que é desnecessário. Que é desnecessário, que você não precisa manter ele ali. Ano passado, viu? O senhor falou Diga. no nosso curso de gestão sobre execução fiscal, mas foi muito ano passado. Quem não prestou atenção não pegou, não. O senhor falou, porque as execuções fiscais ali, vários exequentes, várias execuções contra o mesmo executado e tal, qual a necessidade disso? O senhor só comentou e continuou dando a aula. Aí eu parei e pensei, falei, é mesmo? Qual a necessidade disso? E comecei a trabalhar esse ano com isso lá na nossa vara. Eu descobri que a ANAC, nós conseguimos reduzir os processos da ANAC em mais de 85%, que era praticamente só uma empresa. Foi mais de 85% dos processos da ANAC reduzidos na vara. A ANEEL tinha apenas 2 contra 2 empresas. Então, a gente tinha mais de 30 processos se transformaram em 2. Unimed Boa Vista, que devem me amar de paixão, que eles davam sempre a mesma ambulância, a mesma moto de garantia em todas as execuções fiscais. Nós juntamos 77 execuções fiscais em uma, vendemos finalmente a moto e a ambulância. O Átila falou que ia até comprar essa ambulância de tanta restrição que tinha para tirar. Ele falava assim, não, vou comprar e vou dar com essa ambulância. Tiramos e reunimos isso tudo. Então, de 77 ficou 1. Aí descobriu que ela era uma grande devedora. Hoje a forma de cobrança dela é totalmente diferente, que era mais de milhões. E ela fazia assim, quando ela via que ia acontecer algum ato, ela pagava, parcelava, dava algum jeito de pago parte, parcelo aqui, tento fazer aqui. Aí eu achava, leiloamos a ambulância. E a moto também foi leiloada, né? Então isso foi muito bom. E isso facilita o nosso serviço hoje, né? O nosso acervo está diminuindo, a gente consegue movimentar o acervo de uma forma mais rápida. Então, fica até aí a dica para os colegas de outras varas, façam isso, super compensa, vocês vão ter uma resposta e evita, assim, inúmeros, Bacenjude contra as mesmas pessoas, Renajude, que depois você vai baixar, só vai ter os mesmos bens, né? Você não vai conseguir passar muito além disso, é sempre os mesmos carros.
Que nível, vão ser sempre os mesmos imóveis. Então, diminuiu muito o nosso trabalho e até dos oficiais de justiça, de ficar indo, intimando, tal processo. Não, intimou uma vez, acabou. Isso é ser eficiente, né? Porque está lá cheio de filhotinho de processo lá, você junta os filhotinhos num único processo e pronto, vai conduzindo. Às vezes eu falei en passant, porque assim, às vezes a gente tem uma impressão que é uma coisa tão óbvia, né, que as pessoas fazem, mas não, né? Não é, Às vezes eu não fiz, é. deu certo comigo, mas tem gente que ainda não experimentou e realmente é muito prático, né? É muito Outra, prático. outra coisa, né, quando você está falando aí do SERI, né? Eu acho que toda vara do Brasil precisa disso, não? Porque olha só, Todas. todo mundo virou PJE, é PROC, né? Tem o SAGE lá em São Paulo, Santa Catarina, processo eletrônico. E o pessoal às vezes virou processo eletrônico sem fazer a limpeza que precisa ser feita. Para que talvez o grampeador, o furador, mais não sei o quê, mesmo a impressora, né? Uma impressora, tem utilidade essas coisas? Quantas coisas assim que se tornaram obsoletas depois do processo eletrônico? Então, acho que Leitor de código de leitor barras. Ó, de código de leitor de barras. código de barras. Nossa, Aqueles caderninhos de anotação de que levei o processo para outra vara, encaminhei para a SECAM, para a SEMAN, para tudo quanto é tudo. A gente, material de escritório, nós juntamos, a gente pegava aquelas caixas de papel A4, né, vazias, ali foram mais de 5 caixas devolvidas para a SEMAP. E além dos materiais de escritório, mesa, que estava em excesso na vara. A gente deu uma limpeza até na unidade mesmo, muita mesa. Com a migração dos processos, no início estava sendo possível a destruição, né, a eliminação dos autos. Agora está suspenso pelo tribunal, mas a gente conseguia eliminar 40% mais ou menos do nosso acervo migrado. Devolvemos os escaninhos, temos uma limpeza visual na vara. Eu falo que essa utilização é tão boa que quando a gente chegou lá na segunda vara, quando você entrava lá, era um balcão de atendimento, a primeira visão que você tinha era um escaninho imenso que ocupava toda a parede do fundo, lotado de processos, que eram os processos recebidos dos advogados, que com o tempo o servidor ia movimentando. Hoje nós tiramos esse escaninho, ele foi totalmente eliminado, e ali a gente colocou os certificados da vara. Então, que selo beleza. diamante, selo ouro, premiações por sentenças que o magistrado teve. Então, hoje a vara pegou outro aspecto. Falei, até para quem chega, dá um aspecto de Sim. leveza. Chegar numa vara e olhar lá aquele tanto de processo, dá um desânimo. Mas quando você chega, vê uma parede limpinha, só com comemorações, né, da vara, com todas aquelas condecorações, na verdade, aí fica... outro, eu falo, é outro nível de atendimento, melhor até para a pessoa. Acho que até, eu falei assim, a pessoa às vezes se sente até constrangida de reclamar, chega lá e fala, vê tanta premiação, fala, peraí, né, deixa eu chegar mais devagarzinho aqui, que a vara anda bem, né? Sem dúvida. Mariana, vamos para o próximo aí, é o Vamos Seiton, não lá, é? o Seiton. O Seiton seria mais ou menos separar, porque a gente falou, né, o que eu uso mais daquilo que eu uso menos, mas ainda uso. Eu já separei o que era útil do inútil. Então, agora, dentro do útil, o que tem uma utilidade diária, semanal, mensal, ou com uma frequência até menor. E aí a gente vai, vendo os colegas falando, já tirou 90% dos armários, tá vendo? A gente vai começar a classificar esses bens dentro da unidade. Por exemplo, o que eu falei de pouco uso, a impressora hoje é de pouco uso, né? Então, a gente antes tinha uma em cada mesa, hoje a gente tem uma por setor, que ela não fica ali próxima da gente, ela fica no meio do setor. Quem precisar, todos os computadores estão conectados a ela, eventualmente, se você precisar, você vai lá, levanta, pega. Então, ela já ficou mais distante, você não precisa dela ali próxima, você não está imprimindo despacho toda hora para levar para o magistrado assinar e tudo. E isso dá para fazer também, né? Aí falando mais de processo, com os processos, separar aqueles processos que você tem que fazer mais rápido, então já deixar eles ali de uma forma visual mais fácil para você olhar no PJI se é possível, com etiqueta, com a nova extensão, deixar numa cor diferenciada, para você visualizar, eu preciso fazer isso aqui antes, então deixa ele ali próximo, aquilo que eu não preciso tanto, não vou olhar. E sistemas, eu trabalho muito com isso na unidade de questão de sistemas que eu tenho que olhar com frequência, sistemas que eu posso deixar para olhar, né, com uma frequência menor. Seria o segundo senso é esse, da separação. Por, por exemplo, que sistemas que você usa mais, outros que você usa pouco? Eu deixo, por exemplo, a JG. A gente eventualmente tem perícia na vara. Esses eu uso de 15 em 15 dias, eu acesso. E nessa limpeza do 5S, né, que ainda tem o senso da limpeza, eu vou contar que eu fiz uma limpeza nos sistemas.
Eu fiz limpeza no sistema, assim, eu cheguei lá, entrei no SEI, falei, quem acessa o SEI da segunda vara? Descobri que a gente tinha mais de 60 pessoas que poderiam acessar o nosso SEI. Servidores que já tinham saído, que acho que já inaugurou o SEI, ele já nem estava lá mais, mas o nome dele ficou constando. Juízes que já tinham passado pela seccional e tal, estava tudo lá. Podia acessar a pasta da segunda vara. Eliminei aquelas pessoas ali da visualização. Então, até isso, faz aquela limpeza. Então, peguei processo, tinha processo, não sei, tinha processo em 300 processos gerados, 400 processos recebidos. Peraí, preciso ter tudo isso? Hoje eu mantenho ali uma média de 30, 20 no máximo em cada pasta. Então, eu consigo visualmente olhar todos os dias. Se tem lá o símbolo de que inseriu um novo documento, eu consigo saber o que é, vou conseguir abrir porque eu tenho poucos. Eu consegui diminuir essa limpeza desses sistemas. A JG eu paguei perito que estava com processo lá pendente desde 2015, né? Por isso que é importante o 5S. Na faxina, se descobre o que está errado. Eu falo, na faxina do 5S você acha o gargalo da vara. Eu não tinha perito. Não tinha. Todo perito que eu chamava recusava. Aí um belo dia eu resolvi ligar para um perito. Falei, vai na cara dura, eu vou ligar e perguntar por que ele não quer aceitar. Aí ele virou e falou, olha, eu queria muito. Mas eu tenho aí mais de 40 perícias que eu nunca recebi. Aí eu, como assim, doutor? Desde 2000 e tanto eu faço perícia aí e não recebo. E eu fui olhar no AJG, tinham perícias dele desde 2015 sem serem pagas. Aí fui lá, fiz todo, paguei, falei, olha, eu vou pagar todas que o senhor já realizou. E o senhor volta a trabalhar conosco e o pagamento aqui vai ser quinzenal. De 15 em 15 dias eu acesso o sistema, tenho o laudo, as partes manifestaram, o pagamento já vai ser requisitado. E com isso a gente conquistou alguns peritos de volta, né? Roraima é um estado pequeno, a gente não tem muitas especialidades médicas lá, é uma dificuldade, mas a gente conquistou pelo menos alguns para retornar. É a importância dessas aplicações para a gente ir conseguindo melhorar a unidade, né? Identificando o que tinha de problema. E aí a gente até passa para a faxina, né? Que é o terceiro senso, né? Que é da limpeza mesmo, senso. E é isso que eu fiz limpeza em sistemas, e quem esteve lá me acompanhando em Roraima, eu fiz limpeza até em escaninho, viu, doutor Carlos? Para começar o descarte, não foi um descarte assim, vamos descartar o processo, está aqui. Falei, não, vamos jogar tudo no chão, vamos pedir para a faxineira vir aqui limpar o escaninho ficou, ele usava muito, afastar ele, tirar a sujeira que ficou ali de baixo, limpamos mesmo a vara, foi uma faxina realmente. E vamos dividir, processo só de um volume, vamos colocar aqui nesse escaninho, processo com 2 volumes, vamos colocar em outro, esses na execução fiscal. E os de 3 volumes ou mais, vão ser os primeiros a serem inseridos no edital de descarte. Por que isso? Para dar aquela limpeza visual, mostrar que os processos estavam eliminados. Assim que a gente começou a limpar a vara visualmente. Os cíveis, a gente trabalhou assim, ação civil pública, mandado de segurança, que a gente sabia que ia ser mais difícil para eliminar, a gente pôs nos cantinhos mais escondidos da vara, atrás da porta, em cantinhos estratégicos. E os que seriam mais fáceis, monitores, tudo, a gente deixou também, já visualmente mais fácil, que seriam os próximos a entrar aí no edital de eliminação. Mas, infelizmente, agora está suspenso, estão lá os processos parados, aguardando. Mas suspenso alguma razão específica? O tribunal falou que não estava, essa eliminação não estava acompanhando as regulamentações do CNJ nem do CJF. E aí, agora parece que vai ter que aguardar, confesso que não concordo, mas dizem que vai ter que aguardar a temporalidade e tal. Falei, olha, quando não se tinha, era só o processo físico, você ia destruir, eu acho que realmente tinha que aguardar o trânsito, esperar um tempo. Agora, o processo já está todo digitalizado, está ali. Qual a necessidade de se aguardar 10 anos para instruir uma execução fiscal? Mas, então, assim, eu não concordo, mas tem que obedecer, né? Estou ali aguardando com os processos para destruir. Eliminar, são vários. Ô, Mariana, e aí acaba que a faxina, assim, a faxina é física, porque eu fico pensando o seguinte, às vezes também pode ser uma faxina em arquivos, né? Igual você falou, o SEI. O SEI foi uma faxina que você fez, né? Pode ser em arquivo, pasta W. Por exemplo, a nossa unidade, em 2021, ela era geral, até 2021. Em janeiro de 2021, ela se tornou civil e execução fiscal. Então, vamos limpar a nossa pasta W. Vamos pegar a tirada ali, tudo que é de criminal que a gente não vai utilizar mais. Tiramos tudo, eliminamos tudo que tinha a ver com criminal. Vamos tirar daqui. Fizemos também limpeza, aí até na limpeza, olha o tanto que é importante, doutor Carlos. Quando a gente foi limpar os armários, aí para os colegas que acompanham magistrados em diversas unidades, fica uma dica, não aceite armário fechado em sua unidade. Se tiver, abra e olha o que tem lá dentro. Nessa faxina, eu abri todos os armários, todos. Abria, mandava tirar tudo e vamos voltar com a organização para ver o que tem, o que pode ser eliminado e o que não pode. Nós chegamos a descobrir, assim,
a gente já há mais de ano não era mais várias de competência criminal, tinha mais de 25 anexos de processos criminais, ofícios desde 2004 sem juntar, relativo a processos criminais. E aí você sabe que é de ninguém aquilo ali, né? Você pergunta de quem é, ninguém viu, ninguém nunca soube do que se trata. Mas achamos, assim, muitas coisas que demos andamento, bens apreendidos que estavam no armário. Aí, nessas horas, eu agradeci que a vara, né, que a quarta vara se tornou criminal, remetemos tudo para lá e ficamos livres dessa bagunça. Mas tinha uma baguncinha. É o que eu falo, você descobre os erros da unidade, ali onde que está pecando com essas limpezas. Mariane, você está contando aí, está me vindo à memória. Eu lembro eu lá em Marabá, tinha um depósitozinho assim, que era dentro do prédio, do lado do meu gabinete, assim, da sala de audiência, uma portinha, que ficava fechado a maior parte do tempo. Eu falei, o que é isso? Isso é o depósito. Era um depósito, era uma coisa horrorosa, de bens apreendidos, né? Eu falei, não, gente, eu vou dar um jeito nisso aqui. Aí eu só sei que eu fiquei lá um fim de semana, eu mesmo, né? Não tinha a Mariana trabalhando comigo, então vai eu mesmo. Peguei sacos de lixo e comecei a tirar tudo. Encontrei, assim, cocaína velha dentro do depósito. Eu falei, gente, isso aí já tinha que ter, né, sido eliminado, aí meti para a Muito Polícia tempo. Federal, arma, computadores. Eu falei, gente, uns laptops, né, uns notebooks excelentes. Foi preso uma quadrilha de hackers lá, que eles investiam muito nisso, em tecnologia, né? Tinha um notebook assim, fora de, é que a justiça nem de longe chegava perto, se comparava. E eles se deterioraram ali. Poderia ter sido cedido, emprestado, utilizado, né? Então, eu me lembro, foi uma faxina que eu tive que fazer lá. Então, assim, isso aí é necessário. E aí eu penso, né? Das, sei lá, 14 mil unidades judiciárias no Brasil, quantas, né, que está tudo organizadinho, quantas que fizeram 5S para poder limpar, né, fazer a faxina aí necessária. Não, essa faxina, eu falo, é fundamental. A gente descobre, ó, em Guajará também, a gente tinha um monte de bem apreendido lá num depósito, era o famoso depósito. Eu também fui para lá, limpei, assim, limpei o tal depósito. Chegou aí até descobri que tinham alguns móveis lá. Eu falei, gente, tinha guarda-roupa, cômoda. Eu falei, o que que é isso? Ah, não, porque quando instalou a seccional, o magistrado morava aqui e uma senhora cedeu esses móveis para ele. Eu falei, pai, quem é essa senhora? Alguém conhece? A gente foi atrás da mulher, ela, não, eu gostava demais do doutor, eu dei para ele, não quero não. Eu falei, não, mas ele já foi embora faz anos, ele não está mais aqui. A senhora não quer pegar seus móveis de volta para levar, porque está ocupando espaço lá, não está legal. Aí ela pegou. Então, até para isso, é tirar realmente que É, não tem utilidade para a unidade. E descobre, como você disse, descobriu bens apreendidos que poderiam ter sido utilizados, né, da outra unidade. Então, estão fazendo faxina aí nos bens apreendidos. É a melhor faxina que tem. isso. Muito Tem que bem, fazer gente. Tem, mesmo. precisa, né? Tem que ter Precisa. precisa e outra coisa, tem que ter um protocolo. Bem apreendido não é para chegar e ficar dentro da vara, né? Tipo assim, dê destinação o mais rápido possível, aliene antecipadamente, devolva para o dono, né? Assim, às vezes a vara judicial vira depósito de lixo e não pode, né? Nós temos que Nesse cuidar ponto assim disso. de bens apreendidos, eu vou até dar o exemplo da 11ª Vara de Goiás, que eu aprendi muito lá com o doutor Leão. Na denúncia, ao receber a denúncia, a gente já tinha que dar destinação bem apreendido. E a diretora dele é uma simpatia em forma de pessoa, a pessoa está aí, né? Se você não fizesse isso, eu trabalhava no gabinete, ela te devolvia a decisão. Digamos que, às vezes, por um acaso, o doutor Leão assinava, ele nem viu que você não tinha dado destinação, porque às vezes eram muitos bens, e a gente falava, não, deixa para mais para frente. Ele até assinava. Ela chegava na secretaria que ali ia corrigir a decisão para movimentar, ela falava, não, esses bens apreendidos, não vou. Devolvia. A gente fala, não, mas o doutor assinou, ele concordou que vai ser depois. Ela, não, vai ser agora, do recebimento da denúncia. E isso foi ótimo, assim, no começo parece chato, mas olha, as notas falsas já iam direto para o Bacen, dali mesmo, recebeu a denúncia, nota falsa, não vai usar para nada, vai logo para o Bacen. E os bens que tinham que ir a leilão ou que tinham que nomear administrador, tudo ficava definido ali com o próprio recebimento da denúncia. Isso fez a unidade ficar muito organizada e evitar que bens apreendidos se acumulassem lá. Tinha esse protocolo, né? Esse padrão. Isso aqui acho que aqui está falando, aqui agora já destinados no curso do processo. Mas Realmente. eu acho que é Elisângela, né? Que fez o Elisângela. comentário, isso. Pensa nisso, né? Às vezes na denúncia. Vamos começar a trazer já para a denúncia, no início do processo, fazer o encaminhamento, quando for receber. Boa sugestão, Mariana. E aí, passando para o 5S, né, que nosso tempinho aqui já está correndo, né? O quarto é o censo de padronização. E aí fala até de saúde, que eu sei Ketsu. Aí eu vou contar a minha experiência no tribunal. Quando eu cheguei nessa análise de liminares,
Me ensinaram como era para fazer. Eu acho que eu estava escrito assim, substituir quem vai entrar de licença maternidade. Lá vou eu de novo, né? Ela falou, olha, você vai ficar em liminares enquanto a servidora está de licença maternidade. Quando ela retornar, você vai para os votos. Bem, vamos lá para as liminares. Aí como que é feito? Aí me ensinaram aquele método earliest due date. Isso. O que tem que ser feito, né? O prioritário, você corre e faz. E depois, em segunda, fica aí para uma segunda ideia, fazer o first in, first out. Então, chegou primeiro, vai sair primeiro. Mas o prioritário é manter esse, tem que ser pronto antes, vai ser feito. Ah, beleza. Então, é assim, é. Vamos aprender, então, a aplicar esse método aqui no gabinete. E comecei, mas eu vi assim, eu recebi o setor com mais de 1.000 liminares pendentes para análise. E não saía disso. Por mais que eu tentasse diminuir as liminares, sempre eu tinha 1.000, 1.100, 1.050. Eu falei, esse negócio de ficar analisando só urgente não funciona não, porque se a liminar é em agravo, todo mundo acha que é urgente. E tudo quanto é advogado te liga lá no tribunal o dia inteiro achando que o dele é mais urgente que o do outro. Falei, não, esse negócio não vai dar certo não. Falei, aqui agora eu vou ter que pensar uma outra medida. E aí surgiram dois fatores lá. Um deles foi um advogado me ligou e pegando no meu pé demais para sair uma liminar a respeito de um assunto de Minas até, que era na época as autoescolas, estava sendo exigido delas comprar um simulador para a parte Eu tirar lembro a disso. carteira. E aí foram vários julgados. E ele ligando, eu falei, não, então esse tinha que fazer, tem que fazer, pela ordem aqui é esse agora. E olhei lá, tinha assim, um monte de simulador. Falei, não vou fazer só desse não. Eu vou aproveitar que vou fazer o dele e vou fazer esses outros aqui também. É o mesmo assunto. Aí separei mais ou menos, aí descobri que isso era só em Minas, né? Que eu vi que era tudo de Minas. E separei ali os advogados, que eram quase sempre os mesmos advogados, repetiam, né? Que eles pegam essas demandas já em massa. Fui vendo o que eles questionavam, a forma como os juízes decidiam. E peguei já o modelo que a desembargadora tinha na época e dei uma reformulada para ficar mais genérico e abranger todos ali aqueles casos. Levei para aprovação, a gente tinha um dia específico para despachar, e quando eu expliquei o assunto, é esse aqui e tal, assim. Ah, não, tá ótimo, modelo aprovado. Falei, tá aprovado? Tá. Falei, então, daqui a pouco a senhora pode assinar, tem aí mais de 90 processos. Não, 90 processos com essa decisão aqui. Aí ela olhou novamente a decisão, não, tá abrangente, é isso mesmo, então a senhora pode assinar. E comecei a fazer isso. Cada vez, se era para fazer os prioritários, além de olhar se ele era prioritário, eu analisava o seguinte, tem mais desse assunto aqui no gabinete? Tinha. Então vou fazer todos. Prefiro fazer uma decisão que não seja, seja um pouco mais genérica, vamos assim dizer, mas que abrange todos esses fundamentos que estão alegando, porque geralmente são os mesmos fundamentos, e eu vou abranger e vou eliminar todos. Eu comecei a trabalhar nesse gabinete no final de dezembro, já próximo ao recesso. 4 meses depois, a gente já trabalhava com as liminares do mês. Já não tinha, assim, na caixa 50 liminares, 60, eram as do mês. Eu não tinha mais esse rumo de 1.000 liminares nas minhas costas, não. Nossa, fazendo que esse beleza. método. Então, a gente consegue também, então, aplicar isso. Outra coisa que eu percebi na época, mandado de segurança em Minas, não só em Minas, mas em Minas era campeã, julgava muito rápido. Nas outras seccionais também, mas Minas realmente era muito rápido. Eu peguei e falei, vou ter que separar, mandado de segurança uma vez por semana, vou olhar todos, se já não foram julgados e o agravo perdeu o objeto. E fazia isso e tirava muito. Aí falam, isso é serviço de estagiário. Mas se o estagiário está devagar, meu amigo, faça também que vai mais rápido. Flui ajuda para fluir na unidade. Hoje já me informaram que nem precisa fazer isso, né? O tribunal dispõe de um sistema que ele informa quando o processo foi julgado. Então tá mais fácil aí para fazerem essa filtragem, mas na minha época não tinha. Então, mas tem isso. E esses processos, né, que a gente vai criando de padronização do serviço, que tornam ele mais fácil, né? Tornam mais prático para a gente poder conseguir até reduzir o acervo, que eu acho que é o objetivo aí de todo mundo, trabalhar menos, né, com mais eficiência. Acaba que esse trabalho em bloco, eu acho que tem 2 aspectos, assim, eu não sei se todo mundo percebe. Quando você está fazendo uma atividade, tem um início, assim, uma preparação para aquela atividade. Se você, para toda hora, você ficar mudando de atividade, você vai precisar de uma preparação diferente para cada uma delas. E isso vale para a sentença. Eu estou fazendo uma sentença tal, é criminal, vou pular agora para uma civil. Vai ter que ter uma preparação, assim. E fora a mudança da chave mental. Que você está lá, né?
cuidando da matéria criminal, pulou para a civil, pula para a previdenciária e tal. Por isso que eu acho assim, a gente ganha muito quando a gente consegue fazer as coisas em bloco e padronizado. Por quê? A preparação é só para aquele inicial, depois você já aproveita a preparação para os outros, e a chave mental sua está lá sempre conectada. Eu não consigo trabalhar, por exemplo, assim, num dia fazer vários tipos de processo. Não consigo assim. Lógico que eu consigo, né? Mas eu prefiro não trabalhar. Então, assim, hoje eu vou cuidar de aposentadoria por idade rural. Pronto. Faço 20, que seja, 30 processos. Agora é uma matéria de indenização por dano moral, que eu acho que facilita. E eu noto assim, que tenho mais produtividade quando faz assim. Né? Eu não sei se... Mas é mais ou menos isso que você fez. Né? Você pegou aquilo, utilizava, replicando lá o mesmo assunto, o mesmo tema, consegue produzir mais, sem dúvida nenhuma. Não, sem dúvida. A nossa vara ainda é civil execução. Eu também faço isso, sabe? Eu falo que virar a chave para mim também não é tão fácil, não. Eu prefiro tirar um dia. Vou trabalhar hoje com os processos cíveis, que são mais, são menos, o acervo é menor, mas são mais complexos. E depois eu passo para a execução fiscal, que são mais, né? Então, às vezes tem que dar um giro mais rápido. Mas as tarefas geralmente são mais simples. Então, eu sempre faço essa divisão também. Eu acho que é bastante importante. O cérebro precisa realmente dessa preparação. E se todo mundo entender isso, consegue fazer uma mudança na E por unidade. isso, por isso a triagem é tão importante, né? Elisângela está mencionando aí, né, gente? A triagem é aquele passo inicial, de você chegar assim e pronto, ó, já deixa eu fazer meus blocos, separei os bloquinhos aqui, ó. É Lego vermelho, Lego azul, Lego amarelo, pronto. Agora eu vou cuidar de cada uma dessas pilhas. É basicamente essa a ideia. É isso. E por fim, né, o último S é o Shitsuki, que é fazer o que tem que ser feito. E é isso aí que a gente tenta, né, na unidade. Ó, tem que ser feito, vamos lá, vamos animar. E eu acho que à medida que os processos vão, a gente vê a redução do acervo, a gente para de ter aquela impressão que está ali só enxugando gelo. A gente começa a ver realmente a prestação jurisdicional de uma forma diferente. Nesses 3 anos, a gente conseguiu reduzir quase 2.000 processos da nossa tramitação. E não foi só na tramitação, eu falo, não foi só mexendo nos ajustados ali, não. A gente mexeu também nos arquivados. E aí, para quem mexe com execução fiscal, a gente aproveitou aquele julgamento do STJ, que mudou a forma como contar a prescrição, passou a contar aquele 1 ano, ou a partir da não acho encontrar bens, ou da não citação. A gente pegou todos os processos, a gente primeiro deu uma geral e depois agora a gente está trabalhando específico. Na geral, a gente pegou assim, de 2010 para baixo, nós já estávamos em 2021. 2010 para baixo é provável que prescreveu. Intimamos o exequente para manifestar sobre a prescrição. Hoje a gente tem alguns processos que são mais antigos. Até o objetivo da vara, esse ano, é trabalhar com os processos de 93 a 2003, que a gente tem alguns, a maioria são execuções fiscais, e que o exequente paga uma parcela, aí para, depois de uns 2, 3 anos, volta lá, faz novo parcelamento. Mas a gente está analisando agora esses 1 a 1, para ver se a gente consegue arquivar, não ficar com um processo tão antigo na unidade. Para manter uma unidade mais clean em tudo, né? E aqui, uma outra coisa, né, igual você falou, né, fazer o que tem que ser feito, né, o Shitsuki. Acaba que também o fazer o que tem que ser feito tipo assim, é ter aquela disciplina de manter, né? Você cuidar, não é, Mariana? Tipo assim, você tem que cuidar. Você aqui, ó, você tirou tudo que é inútil, você organizou, você limpou, padronizou. Agora, tipo assim, não deixa bagunçar de novo, né? Vamos manter aí todo esse trabalho que foi feito antes, né, que manter também não é fácil. Né? Às vezes, assim, igual eu falo, você criar e destruir até que não é tão difícil, não. O negócio é você ter uma disciplina para manter algo que criou durante muito tempo, muitos anos. Né? Essa é a parte mais dura. E precisa realmente aí de ter disciplina para que isso aconteça. Não, com certeza. Ô Mariane, uma coisa, e você fez isso tudo, está aí trabalhando, tal, você está agora onde? Estou em Goiânia. Para ver como é possível, né? Todas as transformações da segunda vara de Roraima foram feitas à distância. No início, por conta da pandemia, nós fomos obrigados, né? Como eu disse, eu estava até de licença maternidade, então no início logo o tribunal colocou todo mundo de teletrabalho, principalmente quem tinha filho pequeno. E eu consegui manter meu teletrabalho, estou de teletrabalho até hoje, então todas essas mudanças foram à distância. Eu estive até hoje em Roraima em 2 oportunidades. Na primeira vez eu passei 30 dias
e na segunda 40. Aí foi quando a gente fez essa limpeza dos escaninhos, realmente, de abrir cofre. Eu também achei no cofre, tinha cocaína antiga, achamos munições. Então, isso eu estava lá presencialmente. A gente chegou a fazer essa limpeza. Mas, no geral, foi tudo à distância. Tudo, Ó. tudo, tudo. As coordenadas foram dadas à distância. Então, o teletrabalho funcionou. Funciona até hoje, né? Nossa unidade em 2020 conseguiu atingir as metas do CNJ, nós fomos selo ouro, 2021 e 2022 selo diamante, e sempre assim, baixando o acervo, mantendo os processos, sem praticamente pouquíssimos processos com movimentação, sem movimentação há mais de 60 dias. A gente procura também sempre trabalhar com esse prazo de 60 dias. Então, isso não é impossível de jeito nenhum. Ô, Mariane, me conta assim, como é que é a sua rotina com a equipe que está lá? Tem mais gente em teletrabalho? Tem, tem. Ah, Até a nova resolução, nós estávamos 70% dos servidores em teletrabalho, praticamente toda a unidade, e 30% presencialmente. Com a mudança, a gente teve que... Aí mudaram, né, todos os índices, 70% presencialmente e 30% em tele. Praticamente todos aderiram a um teletrabalho híbrido. Hoje, em teletrabalho integral, sou eu e o magistrado. Por incrível que pareça, os dois gestores estão em teletrabalho integral. Os demais estão em híbrido. Então, eles vão, algumas vezes, alguns dias da semana, eles vão na unidade. Mas, assim, o que nós fazemos? Reunião gerencial, marcamos, fazemos pelo Teams, conversamos e também atendemos o Teams o tempo todo. Nos mostramos totalmente disponíveis para tirar dúvidas. Ah, não consegui, às vezes escrever vai ficar chato, vou mandar um áudio, mandar áudio. Ah, posso te ligar? Liga, atendemos. E fazemos atendimento de advogado, partes, tudo também de forma virtual. Agora, fica aí também uma dica. Se a sua unidade vai bem, nem atendimento tem. É bem assim. Praticamente não tem atendimento. Quando eu entrei lá, a gente até tinha alguns atendimentos mais chatos, principalmente em execução coletiva. Aí eu falei, olha, é uma coisa que a gente precisa, então, dar um andamento aqui na unidade, execução coletiva. Comecei a organizar as execuções coletivas, ver quem tinha recebido, quem não tinha, contei com o apoio da COGEF, da Corege para isso, eles me mandavam, olha, aqui consta na relação que já sacaram RPV isso. Aí eu ia trabalhando ali no processo, fazendo, intimando os demais. Com essa organização, diminuiu, assim, demais os atendimentos. A gente praticamente não tem atendimento lá, nem no balcão e nem virtual. é. A gente tem um pouco É, específico. o que você falou, você está coberta de razão. Realmente, assim, se a vara está funcionando bem, eu estou tentando até lembrar alguma unidade que nós encontramos, assim, que tinha um atendimento, que funcionava bem e tinha muito atendimento. Não estou conseguindo lembrar, não. Mas eu já vi isso. A vara não está funcionando tão bem, a gente começa a implantar o modelo de gestão, começa a entrar nos eixos e tal, o atendimento diminui. Eles Diminui. percebem claramente, há uma redução. Porque o que acontece? A maioria dos pedidos de atendimento, às vezes, é o quê? Eu quero celeridade, eu quero saber do meu processo, da solução. Mas se isso já está sendo feito de ofício, né, digamos assim, né, não há necessidade de Não há ficar lá cobrando. os advogados já acostumados, liminares, vão ser decididos no máximo 2 dias, 3, assim, vai sair a resposta. Então já não cobram mais, que sabe, não, entrei com a liminar, vai ter a decisão, entrei com o pedido de desbloqueio, vão analisar de hoje para amanhã, aí é só esperar o prazo do Cisvajude. Então eles já se acostumaram com isso Sim. e conseguem ficar sem, não demandam tanto da unidade. E estão bem acostumados, né? O pior é quando estão mal acostumados, mas ficaram bem acostumados, né, Maia? Estão Foram bem recebendo um acostumados. serviço. Isso é muito bom. Mas aqui, eu falei a questão do teletrabalho, o que eu fico pensando é o seguinte, para manter isso à distância, a equipe e tal, não precisa de alguns rituais, não estou nem falando de ritual de gestão, não, sabe? Mas assim, algumas rotinas que se praticam, ou não, você ainda não tem isso. Dá para funcionar à medida que as coisas vão acontecendo. A rotina minha com eles, assim, Eu falo assim, você está lá conversando com eles todo dia, tem um tipo um check-in, ô pessoal, tá, ou não, é conversa individual, mas só para eu ter uma ideia, assim, como é que tem Não, funcionado. no início do mês, geralmente no início do mês eu sempre uso muitos grupos do Teams, né? Então, assim, no início do mês eu posto lá no grupo todo mundo que vai estar de férias ou vai tirar alguma compensação, posto alguma atividade que tem que fazer, lembro de preencherem a folha do teletrabalho, posto os aniversariantes do mês.
E assim, mas no mais, as conversas são, aí tem um grupo só da execução fiscal, o grupo só do Sim, cível, então quando é para olha, os processos atrasados são esses, posta ali no grupo específico, e a gente vai conversando no dia a dia, não tem assim um ritualzinho a seguir com eles. Eu acho que na reunião que a gente realiza mensal, essa sim, a gente sim, consegue conversar, e é um dia que a gente tira, vamos dizer assim, para não trabalhar mesmo, é para conversar, colocar ali tudo que precisa. Então, as nossas reuniões gerenciais até hoje são bastante demoradas, são de 2 horas e meia, 3 horas e meia, para todo mundo poder falar, expressar aquilo que está aí há tempos trazendo, às vezes tempo, a gente coloca, vamos julgar a decisão em no máximo tantos dias, e o servidor fala, não, olha, a decisão está pesando, vamos diminuir, vamos trocar, vamos fazer isso. Então a gente usa mesmo, o dia da reunião gerencial é aquele dia assim, vamos discutir tudo que está aí na garganta travada e põe para fora para a gente poder resolver. E tem resolvido. Sabe? Tem sido, as reuniões são leves, ao mesmo tempo que são leves, mas são assim, resolutivas. Sai todo mundo, acho que sai muito e feliz. participam todos. Todos participam, Todos. todos, inclusive estagiários, terceirizada. Nós temos uma terceirizada que é assim, uma mão na roda, participa, pode dar opinião quando quer, todos têm que falar alguma coisa, sabe? Nem que seja só um bom dia, mas tem que falar. Todos falam. Então, tem surtido um efeito muito bom na Ah, que unidade. joia. Isso. Ô, Mariana, ó, nós estamos chegando aí a 1 hora, né? Vamos aqui. Queria te agradecer, né? Não sei se você tem mais alguma coisa, você fala, né? Fique à vontade. Mas aqui, às vezes eles falam assim, quando é que a pessoa é uma boa palestrante, aquilo que ela falou teve valor, foi interessante. Às vezes as pessoas acham que isso tem valor quando você fica assim, pô, aquele cara era bom, ele era divertido, ele me fez rir, ele teve umas ideias ótimas, não sei o quê. Tá, pode ser. Mas eu acho que tem valor mesmo quando a pessoa não pensa no palestrante, mas quem ouviu pensa nela própria. Chega e fala assim, ô gente, eu vou. E é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Amanhã eu vou arrumar as gavetas lá do meu gabinete. Vou fazer meu 5S. Então, assim, você começa a pensar na sua realidade. Então, assim, o que foi dito foi muito importante. Né? Eu preciso. A minha mesa está lá muito bonitinha, limpinha, mas acho que as gavetas precisam aí de um 5S, de uma organização. E não só isso. Vou pedir para todo mundo assistir, se é que eles não estão assistindo a equipe, para poder ver e falar assim: ó, o que, que nós temos ainda para poder limpar no nosso gabinete e implantar aqui um 5S, né? Vamos seguir aí, sem dúvida nenhuma, as suas dicas, ok? Então, Obrigada, doutor fica meu Carlos. agradecimento pessoal. Não, eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição do Instituto AGE, é um prazer estudar com vocês, fazer parte desse instituto, que sempre, assim, ajudando a unidade a desenvolver o judiciário, que eu acho isso muito importante, né? Tirando essa ideia de que o judiciário é sempre enrolado, não tem nada bom. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo os resultados no AGE, os colegas mostrando técnicas de como melhorar o nosso dia a dia, isso é muito bom. E cada vez que eu consigo aplicar na unidade, tem sucesso, podem ter certeza que eu lembro que a sementinha foi plantada por vocês ali, e a gente está tentando desenvolver da melhor forma possível o trabalho, e que é a prestação jurisdicional. E eu tenho visto os clientes satisfeitos, então acho que está indo no caminho certo. Sem dúvida. E aqui, né, eu sempre falo, estamos montando um exército de gestores aí para o judiciário. Então, você está convocada aí para as nossas fileiras. Vamos espalhar a gestão aí pelo Brasil, tá bom? Tenho tentado, você vê que eu já fui lá para Rondônia, tá aí o Adriano, que trabalhou comigo em Guajará, então tentei lá em Guajará, já fui em Redenção também, no Pará, agora estamos lá em Roraima, tentando sempre deixar assim, o melhor, né, daquilo que a gente aprende de gestão. Porque com gestão, aí já até fica, viu, pessoal? Com gestão, que é o nome das lives, a gente consegue assim, resolver muita coisa que a gente imagina que é impossível. Falam assim, isso aqui tem uma cabeça de burro enterrada, não tem solução. Tem. Faça o 5S, eu sempre recomendo, faça, porque na limpeza você descobre muitos gargalos e a sua unidade vai caminhar. Limpe, tira assim, ó, da mesa, quem for limpar a mesa, tira aqueles papeizinhos com ramal que fica colado na mesa, tira o que fica feio visualmente. Pense como se fosse sua casa ali. Você ia deixar aquele negócio colado ali com durex, o povo colava os ramais com durex na mesa, movimentações, tira isso que você não está usando, deixa limpo, um ambiente gostoso para você trabalhar, sentir bem, agradável. Vocês vão ver como melhora. A segunda vara é prova de que melhorou muito. A gente era a pior unidade de Roraima. Eu tenho que deixar isso bem claro. Então, e os colegas que não me deixam mentir. E nos tornamos hoje a unidade lá modelo da seccional.
E era tida como a pior vara. Tanto que quando o juiz foi para lá, eu juro que eu chorei para ele não ir. Aí ele É, falou, não, tem que ir. não, mas vocês estão fazendo um excelente trabalho. Continuem assim, né? Obrigado mais uma vez pela presença. Agradecer também toda a audiência aí, a participação do pessoal, todos os comentários. E na próxima semana tem mais, né? A nossa live aí com gestão estará aí quarta-feira, sempre às 19 horas, para falar um pouquinho sobre, né, temas de administração, gestão judicial aplicado ao judiciário. Tá bom? Com Obrigado, certeza. pessoal, e até Obrigada, a doutor. próxima. Até mais, doutora.